De volta então, amigos internautas, como eu dizia, a Catedral de Notre-Dame passou por um período de cerca de 20 anos de abandono, porque à espera de fechada para reformas que iam se estendendo até ela ser reabilitada, então, no final dos anos 1800. Passou por duas guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a França foi ocupada pela Alemanha, pelos nazistas, Paris foi ocupada. Quando os aliados fizeram o desembarque na Normandia e começaram a avançar em direção à França, né, quando já estavam perto de Paris, o Hitler deu o comando para que Paris fosse destruída. Inclusive, chegaram a colocar por toda a cidade bananas de dinamite e tudo mais. Mas o general alemão de Paris ocupada, Dietrich von Colchitz, ele era um amante das artes e consciente do que Paris representava para o mundo. Então ele interrompeu as comunicações com o alto comando alemão e negou-se de deixar Paris em ruínas, e com isso, obviamente, Paris se salvou. Em 1944 foi rezada ali a primeira missa, então, após a desocupação dos nazistas da cidade. Assim, digo eu, além de um símbolo de arquitetura turístico da cidade, ela sediou esses acontecimentos históricos que nós mencionamos. A coroação de Napoleão Bonaparte em 1804, a missa celebrada pela desocupação dos nazistas. Também aconteceram na catedral os ritos fúnebres do general de Gaulle, de Georges Pompidou, de François Mitterrand e outras grandes celebrações do Estado francês. Basicamente, Paris, nos últimos anos, tinha virado uma atração turística, né? Recebia cerca de 30 mil turistas por dia, né? E como em todas as outras catedrais, né, turísticas, ali se vende tudo, vela, santinho, camiseta, enfim. Antes do incêndio da Catedral de Notre-Dame, seria interessante nós analisarmos outros acontecimentos, outros incêndios, outras catástrofes, né, em relação a patrimônios da humanidade, que podem nos ajudar a compreender a situação, né, que surgem aí das cinzas da catedral, para que nós possamos entender melhor, né, com base em fatos, o nosso legado, né, a nossa situação histórica atual. Então nós temos aqui o Museu Nacional do Rio de Janeiro, né, que em 2 de setembro do ano passado, 2018, foi totalmente dizimado, destruído, né, e segundo as avaliações iniciais, em virtude de um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. Então, em tese, um acidente. Também o Santo Sudário foi salvo das chamas, isso num incêndio que ocorreu na Catedral de São Juan Batista e o Palácio Real de Turim, no nordeste da Itália. Foi um bombeiro que conseguiu quebrar com o martelo o vidro à prova de balas que protegiu o Santo Sudário, e em virtude disso ele não incendiou, não pegou fogo. O Liceu de Barcelona, em 1994, teatro lírico mais famoso da Espanha.
E nesse teria sido uma fagulha de um maçarico, né, que fez com que o museu pegasse fogo. O castelo de Windsor, residência oficial a oeste de Londres, também foi destruído por um incêndio. A explicação neste é de que teria sido um spot de luz que incendiou a cortina e dali se propagou para o resto do castelo. A biblioteca de Sarajevo, bom, este sim foram as tropas sérvias, né, que incendiaram, então foi um atentado terrorista, né, dos mais de 2 milhões de obras se salvaram só 300 mil livros. O Grande Teatro de Genebra, né, também foi incendiado em virtude de teste de fogos de artifício, então também acidental. E tem um outro aqui que eu não sei se eu cheguei a falar, esse de 96, só confirmando e ratificando, que é a Ópera de Veneza, também um acidente que ocorreu em 1996, e que foram condenados os eletricistas a 6 e 7 anos, acusados de atear fogo para encobrir atrasos em sua obra. Então esse também teria sido um atentado terrorista, porque você colocar fogo num prédio desse, né, por um motivo tão fútil assim, né? Bom, então o objetivo de trazer esses outros casos, esses outros fatos, essas outras situações, é que incêndios por acidente ocorrem o tempo todo, né? Mas também ocorrem, obviamente, atentados terroristas. Mas o que a gente pode tirar de ensinamento a partir desse fato? Para mim, o fato objetivo é de que todos reconhecem que havia uma reforma a ser feita na Catedral de Notre Dame, estimada em 100 milhões de euros, a serem gastos nos próximos 20 anos, o que dá mais ou menos 5 milhões de euros por ano. Só que o governo francês, né, conseguia arrecadar, conseguia disponibilizar só o valor de 2 milhões de euros, ou seja, 40% do que era necessário, né? O que, obviamente, acarretava um risco para esse patrimônio cultural, bem como para todos os outros patrimônios da França, nas mesmas condições. E não são poucos. E essa também é a situação no Brasil, que, aliás, continuam sendo visitados, como o caso de Notre Dame, embora não estejam em perfeitas condições para tanto. A Catedral de Notre Dame, com a evolução dos problemas, poderia até desmoronar. É fato também que as obras na França são sobreempreitadas várias vezes por questões econômicas, como em qualquer parte do mundo, aliás. E os operários, normalmente, neste país, no caso da França, são portugueses, espanhóis, árabes, poloneses e romenos. Não são franceses, portanto. A presença maciça de operários estrangeiros na França não é um problema em si mesmo, claro que não. Mas ajuda a entender o inchaço dos Estados nacionais europeus que não possuem mais condições de solucionar seus problemas orçamentários e sociais, bem como o de mão de obra interna, já que os nacionais rejeitam muitos desses serviços por questões normalmente financeiras
e por terem outras opções sociais garantidas pelo próprio Estado. O globalismo exacerbado e a formação de um Estado supranacional, como a União Europeia, surgem como uma solução milagrosa que poderia solucionar alguns problemas como, por exemplo, esse da mão de obra na Europa, e de outros anseios de certas agendas globalistas de um lado, mas que acarretam tal desorganização dos Estados nacionais que só interessa a quem, por questões meramente ideológicas, defende a dissolução radical das democracias liberais ou até mesmo de estados de bem-estar social que, ao fim e ao cabo, não conseguem absorver nem solucionar os problemas sociais do resto do mundo em desenvolvimento, que ali se interpõem diariamente como num passe de mágica. Essa é uma realidade. Se, por um lado, a falência orçamentária dos Estados nacionais subdesenvolvidos ou em desenvolvimento é um fato motivado principalmente por questões de baixo crescimento econômico, baixa tecnologia, por outro lado, a falência dos Estados nacionais desenvolvidos se dá pela excessiva presença do Estado que tenta de forma atabalhoada e acima de sua capacidade orçamentária absorver todos os problemas sociais de outros locais do mundo que migram em massa para as democracias mais desenvolvidas a um só tempo, sem que estas tenham estrutura socioeconômica suficiente para solucionar tais problemas a contento. Em suma, nós acreditamos que os Estados nacionais precisam revisar suas posições e estabelecer limites a esse globalismo exacerbado, adequando as soluções sociais internas às suas reais capacidades orçamentárias, de forma a garantir um desenvolvimento e um bem-estar social minimamente seguro dentro de suas fronteiras, tanto para os nacionais quanto para as pessoas que, por problemas sociais em seus países de origem, migram para lá. É isso, amigos internautas. A grande lição que fica, ao meu ver, de mais essa tragédia, que aliás poderia ter custado a vida de muitas pessoas, é que os Estados nacionais precisam rever suas posições diante dos problemas sociais que estão colocados à mesa e que atravessam suas fronteiras fluídas. As fronteiras se tornaram realmente fluídas e que eles não têm capacidade de solucionar de uma forma segura, de uma hora para outra e num passe de mágica para todos ao mesmo tempo. Eu acho que essa grande lição que fica de todas essas situações de crises sucessivas, né, dos nossos estados nacionais, tanto os estados nacionais desenvolvidos, como os estados nacionais em desenvolvimento. Pense nisso. Se você gostou da live, inscreva-se no canal Planeta Integral e, é claro, curta os vídeos. É isso aí.